Hello, guys. Now let's see the adverbs of frequency. Então, agora nós vamos ver os advérbios de frequência. Não se assustem, eu prometo que não é algo difícil e vai fazer sentido. Nunca se assustem com os títulos, tá, pessoal? É assim mesmo. Mas eu prometo que não é difícil. Então, advérbios de frequência vão ser, então, essas palavras, esses termos, que vão indicar a frequência com que algo acontece. So, an adverb of frequency tells us how often something takes place. Então, o advérbio de frequência vai nos dizer com que frequência algo acontece, o que você ou outra pessoa faz alguma coisa. Basicamente isso. Então, percebam aqui pela pirâmide que então nós temos o never, que seria nunca, até o always, que seria sempre. E então a porcentagem aqui vai basicamente indicar com que a porcentagem de frequência com que algo acontece, né? Então, vamos lá. O never, então, 0%, que seria, então, o nunca. Então, alguns termos aqui talvez sejam mais populares, talvez vocês já conheçam, mas eu creio que outros não. Então, I never listen to rock music. Então, eu nunca escuto música rock, eu nunca escuto rock. Aí, 5%, rarely, seria então raramente. I rarely listen to the radio. Eu raramente escuto rádio. 10% seria seldom, mas a gente pode traduzir aí também como raramente, tá? Algo que você dificilmente faz, que você raramente faz. Basicamente esse sentido também. Então, I seldom go to the library. Ou seja, eu raramente vou para a biblioteca, tá? Detalhe que library não é livraria, biblioteca. Occasionally, então 30%, ocasionalmente, né, de vez em quando, I occasionally eat Vietnamese food. Então, eu ocasionalmente como comida vietnamita. Sometimes, então, 50%, né, que seria, então, às vezes. I sometimes play tennis on the weekend. Então, eu, às vezes, jogo tênis no fim de semana. Often, frequently, vai ter esse mesmo sentido, tá? Percebam, então, que often eu vou falar desse jeito, sem o T. Mas esses dois, você pode usar esses termos aqui, esses dois termos, para falar de frequentemente, tá? Ou com frequência, né? Então, vocês podem usar, os termos vai ter esse mesmo sentido. I often spend Christmas with friends. Então, eu frequentemente passo o Natal com amigos. Normally, generally, basicamente, normalmente, geralmente, ou 80%, né? 80%. Então, I normally swim after school, ou seja, eu geralmente, normalmente, nado depois da escola. Usually, a tradução seria usualmente, mas é basicamente o mesmo sentido aí de geralmente, normalmente, né? É bem parecido. 90%, então 90%. I usually come home after work. Então, como se eu falasse, geralmente, venho para casa depois do trabalho. E always, então, something that you always do, algo que você sempre faz. Perceba também que eu vou falar aí com som de O e sem o L. Então, fica always. I always wake up at 6 o'clock. Então, eu sempre acordo às 6 da manhã. Basicamente isso daqui, pessoal. Então, são advérbios, né? São termos utilizados para a gente indicar frequência de atividades, de acontecimentos. E então aqui nós temos outra forma também de falar a frequência, formas, digamos, mais específicas, né? Aqui até os advérbios percebam até que é mais geral, né? Eles são mais genéricos. E aqui então eu vou falar de forma mais específica a frequência com que algo acontece, com que eu realizo atividades, o que outras pessoas também fazem, enfim. Então, ó, eu posso usar, por exemplo, uma vez, duas vezes, três vezes ao dia, por semana, por mês, por ano. Tá? Então, pode perceber que é algo mais específico. Mas em inglês, para a gente falar uma vez, eles não usam one time, eles vão usar once. Ok? Então, para a gente falar uma vez em inglês, eu vou usar once. Duas vezes, twice. Então, eles têm um nome, né? Para uma vez, duas vezes. Agora, a partir de três vezes, eu vou falar realmente three times, four times, five times, six times, e assim por diante. Então, apenas once e twice, que são exceções, e assim mesmo, tá? Basicamente, é considerado até errado a gente falar one time. Eles vão falar once. Perceba também que eu falo com som de U, né? Fica mais fácil vocês começarem com som de U. Once. Então, por exemplo, once a day, uma vez por dia, uma vez ao dia.
twice a week, 2 vezes por semana, 3 times a month, 3 times a year, 3 vezes por mês, 3 vezes por ano. E é claro que existem inúmeras formas aqui da gente montar. Eu posso falar once a year, 1 vez ao ano, twice a day, 2 vezes por dia, 3 times a week, 3 vezes por semana, or 5 times a day, 5 vezes por dia. Então, você pode variar, né, a frequência, o número de vezes, e também o período de tempo indicado, né, dia, semana, enfim. Ou eu posso usar, então, esses aqui também que são considerados até advérbios, né, eu posso falar desta forma também, até parece até um pouco mais formal, né, daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, e annually, anualmente. Ou eu posso falar aqui como se fosse alternados, tá? Então, ó, every 2 days é como se eu falasse a cada 2 dias. Caso você já tenha visto a palavra every, você vai falar, nossa, mas every não é todo? Também é, tá? Mas nesses casos, a gente poderia traduzir, no português, a gente traduziria aí para cada, né? Aliás, a gente falaria a cada. Então, como se eu falasse a cada 2 dias acontece tal coisa. Ou every 3 weeks, a cada 3 semanas. Every 4 months, a cada 4 meses, 4 anos. Enfim, também da mesma forma, eu posso mudar o número, posso mudar o período de tempo, né? Também eu posso falar every 2 months, a cada 2 meses. Every 3 years, a cada 3 anos. Every 4 days, a cada 4 dias. Também vocês podem variar aí de inúmeras formas. E eu aproveitei para colocar essa expressão aqui, para vocês aprenderem a falar dia sim, dia não em inglês, ok? Então, vocês não vão falar day yes, day no, for God's sake, por favor, né? Pelo amor de Deus. É normal, é claro, a gente pensar, às vezes a gente traduzir ao pé da letra, mas é exatamente por isso que vocês estão aqui estudando, estão aprendendo, para a gente não fazer esses embromeixos aí, né? Então, em inglês, para a gente falar dia sim, dia não, ou seja, dias alternados, eles vão falar every other day, que seria como se eu falasse a cada outro dia, ou seja, dias alternados, né? Dia sim, dia não. E eu também posso falar, então, agora sim, quando eu uso desta forma, every day, every week, é como se eu falasse todo dia, toda semana. Então, every day, todo dia, every week, toda semana, every month, todo mês, every year, todo ano. Basicamente isso, guys. E aqui, então, algumas frases de exemplo para vocês verem em contexto, né? She goes to the gym 3 times a week. Então, ela vai para a academia 3 vezes por semana. I call her daily to make sure she's fine. Então, eu ligo para ela diariamente para garantir. Então, a make sure vai formar garantir, ter certeza que ela está bem. We pay the rent every month. Oh, God. Sorry, guys. Rent está escrito errado aqui, tá, guys? Seria o rent com T mudo. Sorry. Então, we pay the rent every month. Então, não tem esse E aqui no final, tá? Rent é com T mudo. Depois eu corrijo o slide. I go to the dentist twice a year. Então, eu vou ao dentista 2 vezes ao ano. Então, nós pagamos o aluguel, tá? Todo mês, né? Eu vou ao dentista 2 vezes ao ano. I go to the park every other day. Então, eu vou para o parque a cada outro dia. Eu só não vou corrigir agora, porque senão vou ter que regravar toda essa aula, tá? Então, ignorem o erro. Rent em inglês vai ser, então, com T mudo no final. Eu não gosto disso. Eu sempre confiro tudo para ver se não tem nada errado, mas acontece. Sorry. But that's it, guys. Thank you. Qualquer dúvida, só me chamar. Coloquem em prática. Então, como eu sempre digo, esta aula é apenas complementar, é para auxiliar você nos estudos, mas coloquem em prática para vocês realmente se acostumarem. And that's it. Thank you and see you next class.